Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, tirando os esqueletos do armário. E esse é o terceiro esqueleto que nós estamos trazendo à luz para podermos tirar dos nossos armários. Trata-se da descaracterização do sagrado. Não é fácil olharmos para nós mesmos, como temos feito neste mês, com o fim de vermos os nossos erros, analisarmos a nós como igreja de Cristo e analisarmos a nós como indivíduos. Mas é preciso que façamos isso para que nós possamos ser curados. Assisto constantemente expoentes de nossa liderança cristã afirmando que vivemos um período de banalização do sagrado. Estes afirmam que a cultura pós-moderna tem produzido muitos crentes banalizados, isto é, cristãos que não valorizam o que Jesus Cristo fez na cruz. E eu compreendo o que eles querem dizer e acredito que a preocupação deles tem fundamento. Mas eu creio que o nosso problema não é a banalização do sagrado, mas a descaracterização do sagrado. Banalizar é tornar algo comum. Banalizar é tornar algo corriqueiro. É fazer com que algo perca o seu valor por ser comum a todos. Neste caso, é tornar o sagrado em algo comum. É retirar o sagrado do espaço inalcançável. Descaracterizar é retirar o caráter daquilo que define algo. É fazer com que algo perca suas características distintivas, aquilo que as define. Neste caso, então, é retirar as características que definem o que é sagrado. Então, eu levanto a pergunta: é realmente o nosso problema a banalização do sagrado? Acredito que não. E por que nosso problema não é a banalização, e sim a descaracterização? Nosso problema não é a banalização, porque foi Deus quem banalizou o sagrado e não o homem. Foi Deus que na cruz tornou o sagrado comum a todos. Foi Deus que na cruz tornou a salvação gratuita. Foi Deus que na cruz abriu, ao rasgar o véu, o santíssimo lugar, para que todas as pessoas que desejassem entrar em sua presença, o fizessem por meio do novo caminho, Jesus Cristo. Em Jesus, Deus promoveu a banalização. Nós estamos vivendo o período da banalização. Essa palavra parece que dói, né, quando a gente fala, né? Meio estranho, né?
Mas eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, Deus banalizou o espaço sagrado. Na antiga aliança, Deus havia estabelecido um lugar para ouvir a oração do seu povo. Este era um lugar sagrado, separado, para que as pessoas que quisessem falar com Deus deveriam ir àquele lugar se dirigir a Deus. Um lugar separado para encontrar-se com Deus. Primeiro, Deus o fez através do tabernáculo. Depois, o templo construído por Salomão. Quando Salomão terminou de construir o templo, Deus disse as seguintes palavras para Salomão. E aí eu quero convidar você a ler comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e o verso 16. Você pode ler que está na tela, ou você pode pegar na sua Bíblia. Diz assim: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, o templo. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Contudo, Jesus estabeleceu uma nova aliança. Ao rasgar o véu que nos separava, Deus sai do Santíssimo Lugar ao encontro de toda a humanidade. Agora, a humanidade não precisa mais ir até o templo, ela não precisa mais depender de um sacerdote que faça para ela a sua mediação. Mas agora Deus sai daquele lugar e vai ter com o povo. O véu foi rasgado, as portas se abriram. E Jesus declara isso quando ele se encontra com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, verso 21 e verso 23. Diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo que nossa adoração, ela não está mais presa num espaço físico. Não existe mais um lugar sagrado. Nossa adoração é livre para ser feita em qualquer lugar, pois os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Portanto, o espaço físico em si não tem mais valor algum. O templo, como estrutura física, se tornou sem importância. Jesus tornou banal o espaço físico, sem valor algum, pois todo aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade, e em qualquer lugar você pode encontrar-se agora com Deus. Mas Deus banalizou mais do que o espaço físico. Ele promoveu a banalização do tempo sagrado. Veja só, da mesma forma que Deus fez com o espaço físico, Ele faz também com o nosso relógio, com o Cronos. Qual o dia sagrado para adorar a Deus? Muitos dizem que é o sábado. Nós, cristãos, dizemos que é o domingo. Na realidade, todos os dias são sagrados para o Senhor. Todos os dias são sábados.
todos os dias se tornaram comuns aos olhos de Deus quando o véu foi rasgado. Pois todos os dias é dia de adorar ao Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo 2, verso 16 e verso 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. As festas religiosas de Israel tinham suas datas específicas no calendário para serem celebradas, assim também o sábado, como o 7º dia. Estas festas, assim como o dia do sábado, possuíam valores históricos e espirituais para o povo de Israel. E por isso, eles eram sim sagrados. Entretanto, Paulo afirma que todas estas festas, todas estas datas, todos estes dias, inclui-se o sábado, eram sombras. Isto é, tinham um valor temporário. Pois quando o sol da justiça, Jesus Cristo, se mostrou na história, estas coisas deixaram de ter valor e importância, porque Deus nos transportou em Cristo Jesus para vivermos o sábado eterno com Ele. Deus pôs fim a todas as obras dos homens que em Cristo, pela fé, adentram aos céus. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 ao 10, o autor de Hebreus se refere a isso, quando ele fala do descanso sabático. É interessante que depois na sua casa você possa ler todo este capítulo 4. Eu vou apenas aqui destacar o verso 9 e o verso 10. Diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O texto de Hebreus aponta para uma realidade escatológica. O autor está escrevendo para os judeus. E aí ele diz que Josué não pôde dar o descanso desejado por eles e esperado por eles, judeus. Mas aí ele faz a afirmação, no versículo 3, que nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso prometido por Deus. Ele está se referindo ao ministério de Jesus Cristo. Jesus é o nosso descanso eterno. Nele descansamos de todas as obras. Por isso, em Jesus, entramos no sábado eterno com o Pai. E este sábado se inicia na redenção pela fé, na salvação operada por Cristo. Na cruz, Jesus banalizou, tirou o valor sagrado existente no sábado, ou no domingo, ou em qualquer outro dia da semana. Ele pôs fim aos valores existentes nas festas religiosas, pois tudo isso eram sombras, tudo apontava para Ele. Por isso todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, convergem em Cristo Jesus. Mas Deus promoveu a banalização da própria ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento,
ou na antiga aliança, Deus derramava seu Espírito sobre alguns homens, alguns a quem Ele escolhia. Estes recebiam desta forma poder e capacitação do Espírito Santo para exercerem algumas funções sobre o povo de Deus. Por exemplo, sacerdócio, profetizar, reinar. Neste tempo, o Espírito de Deus era restringido a estes a quem Deus escolhia. Entretanto, o próprio Deus prometeu através do profeta Joel que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. E quando eu estou aqui me referindo a banalizar, eu estou falando que Deus tornou comum em Cristo. E porventura, derramar o Espírito sobre toda a carne não é tornar o Espírito comum a todos em Cristo Jesus? Isso é banalizar. Tornar comum. Veja só o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Nós vivemos estes dias. Uma vez que Cristo morreu por nós na cruz e nos justificou, essa promessa pôde ser cumprida, como de fato a foi, segundo as palavras do apóstolo Pedro, que estão escritas em Atos capítulo 2, verso 14 ao verso 18. Quando todos estavam lá, orando, falando em línguas, estava a maior confusão, e alguns homens começaram a falar, será que eles estão bêbados? Pedro diz, não, hoje se cumpriu a palavra do profeta Joel, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda carne, aleluia. O Espírito deixa de ser uma exclusividade de alguns homens, e se torna acessível a todos que creem em Jesus Cristo, a todos que o recebem como seu Salvador. E neste sentido, mais uma vez, então, eu digo, Deus banalizou, Deus banaliza. Vamos banalizar. Vamos abrir nossos corações, vamos abrir nossas portas, porque Deus está chamando todos os povos, todas as pessoas, todas as raças. Deus está chamando todas as pessoas para adentrarem no seu santo lugar, porque Ele abriu tudo, Ele rasgou o véu. Nós precisamos entender isso. Ele banalizou a salvação. Olha só Efésios, capítulo 2, verso 4 a 9. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quanto custa para você a salvação? Nada. Deus banalizou. Deus não cobra nada de você para que você possa fazer parte da sua família. Deus não cobra nada de você para que você entre no céu. O céu não tem valor, o céu é de graça. É graça de Deus, não vem de você. É dom de Deus, não vem das suas obras. Salvos pela graça.
é para todos que creem em Jesus Cristo, seu Filho, que na cruz morreu. Para Deus, a sua salvação custou muito. Para Deus custou a vida do Filho dele, Jesus Cristo. Um alto preço foi pago por Deus, mas para você não custa mais nada, porque o Filho já pagou. É graça dele. Ele pagou para que você não precise pagar. Ele pagou para que nós possamos entrar nessa salvação. Jesus, na cruz, banalizou a salvação, tornou comum, tirou todo o valor que muitos ainda hoje estão tentando pagar para entrar no céu. Ele só está dizendo: eu já paguei, aceite o que eu fiz por você, creia em mim. E eu poderia ainda dizer aqui, mas eu não vou ter tempo. A música, a ética, o nome de Jesus, tudo foi entregue gratuitamente a nós, por Deus, em Cristo. Para que nós possamos usar para a glória dEle. Nos foi confiado para que nós usemos para a glória dEle. De alguma forma, Deus simplificou a vida, Deus simplificou tudo, fez com que tudo convergisse em Cristo, e por meio de Cristo tudo se tornou comum a todos os povos, a todas as raças, a todas as pessoas. O problema, agora sim nós vamos olhar para nós, e talvez essa seja a parte mais difícil. O problema é que nós cristãos, eu não estou falando das pessoas que estão fora da igreja, o problema é que nós cristãos temos descaracterizado o sagrado. Quando digo que Deus banalizou o sagrado, estou me referindo ao fato de Deus ter tornado o sagrado comum, acessível a todos mediante a fé em Cristo Jesus. O sagrado não está mais inalcançável, não está mais preso a um lugar, a um dia específico, ou alguma pessoa específica, porque nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo, e Deus agora habita em nós e nos fez sagrado para Ele. Nós nos tornamos o sagrado. Nos unimos a Deus a partir do Pentecostes. Agora, o nosso grande problema é que nós cristãos temos descaracterizado o sagrado que Deus banalizou em Cristo a favor de todos. A segunda aliança, ela é maior que a primeira aliança, porque ela banalizou o mundo espiritual, ela abriu as portas para que nós adentremos nesse mundo espiritual em Cristo. Isso é loucura. E essa semana eu fiquei me remoendo com isso. Mas foi o que Deus fez. E por isso, preste atenção nisso, eu me comporto mal em qualquer lugar, em qualquer dia ou hora, não estou banalizando o espaço ou o tempo sagrado. Eu estou descaracterizando a presença do próprio Deus neste espaço e tempo. Eu estou desfigurando a imagem de Deus e o valor da pessoa de Cristo em minha própria vida. Entendeu o que eu disse? E isto é pior do que banalizar. Deus tornou comum a vida dele para mim. Só que aí eu pego aquilo que Deus me confiou, sua própria vida, sua santidade, e eu vou e descaracterizo, eu distorço tudo isso que ele confiou a mim. Isso é pior. Todas as vezes que eu desobedeço de alguma forma a Deus, eu estou descaracterizando
minha fé e estou descaracterizando o próprio Deus. De uma forma mais prática, eu vou tentar falar. Sempre que eu tomo decisões visando a minha glória ou a minha vontade, em detrimento da vontade de Deus, estou desfigurando minha fé e distorcendo o significado de Deus para mim. E aí, para aqueles que também me assistem. Como nós cristãos temos feito isso? Primeiro, nós estamos descaracterizando o culto a Deus. O culto deve ser oferecido somente a Deus. E só pode ser oferecido por meio de Jesus Cristo. Entretanto, nossos cultos, e eu estou falando de uma maneira geral, a igreja brasileira tem vivido isso, tem oferecido um culto a Deus como Caim ofereceu a sua oferta a Deus. Uma oferta sem sacrifício, sem entrega de tudo que somos e de tudo que temos. Entregamos não as primícias a Deus, não o melhor do nosso ser, do nosso trabalho, mas nós entregamos o secundário do nosso ser. Temos apresentado ofertas que são fogo estranho, como fizeram Nadab e Abiú. Não é fogo vindo do céu, criado pelo próprio Deus, mas fogo criado por homens. Usamos clichês para produzir avivamentos. E dependemos cada vez mais da tecnologia para produzir avivamento. Não precisamos orar, é o que têm dito os líderes de muitas igrejas aos seus fiéis, uma vez que eles não comparecem às reuniões de orações. Ele está dizendo, nós só precisamos aprender a usar as técnicas de marketing e gerenciamento. A ênfase da mensagem em nossos cultos não está mais na cruz, e sim no homem. A questão não é o sagrado ter se tornado comum. É a descaracterização do que Deus tornou comum para nós. Estamos retirando aquilo que caracteriza, que autentica os nossos cultos, que qualifica o culto como algo verdadeiro e agradável a Deus. Mas nós cristãos temos descaracterizado o dia do Senhor. Sabemos que todos os dias são sábados, todos os dias são dias para adorarmos, todos os dias são do Senhor. Entretanto, desde a ressurreição de Jesus Cristo, escolhemos nos reunirmos como igreja, como comunidade de Cristo no domingo, para nesse dia celebrarmos e adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus. De segunda a sábado, cultuamos a Deus, servindo-o em nosso trabalho, honrando-o ao honrar os nossos chefes e empregados, e servimos cuidando de nossa família. Neste tempo servimos a Deus, orando por eles, demonstrando amor de Cristo, e vivendo nessas relações uma ética pautada pela Bíblia. No domingo nos unimos com os nossos irmãos para juntos adorarmos a Deus e aprendermos mais de Deus. Contudo, nós temos descaracterizado o domingo do Senhor, na medida que transformamos nossos encontros em oportunidades de negócios, que promovemos nossa própria imagem nestes encontros, ou ainda quando o dia do Senhor se torna dia para negociarmos bênçãos com Deus, ao invés de ser um dia de gratidão e contemplação a Deus pela provisão
que Ele nos deu durante toda a semana. Nós, cristãos, temos descaracterizado a arte que Deus nos deu. E aí eu incluo música, teatro, dança, toda forma de arte deveria falar e expressar coisas belas. Se todo cristão se deixasse ser enchido do Espírito de Deus, iria produzir músicas e outras formas de artes que engrandeceriam Deus e exaltaria a beleza da vida, ainda que o nome de Deus não fosse citado, como ocorre com o livro de Esther. Você não encontra o nome de Deus, mas a história glorifica a Deus. Deus banalizou, tornou comum seu Espírito a nós, por meio de Jesus Cristo. Portanto, tudo que um ser humano que é nascido de novo produzisse deveria ser santo, deveria manifestar glória para Deus. Contudo, novamente eu digo, o ser humano tem descaracterizado sua fé em Deus também na arte. E assim por cima, eu não sou muito conhecedor para falar da área da arte, não é meu forte, mas a gente ouve muitas músicas sendo lançadas, cada vez mais bandas, né? Mais cantores gospel. E é claro que, no meio disto, tem surgido algumas músicas boas, teologia sadia, mas me parece que a grande parte são apenas distorções teológicas, com rimas cansativas, mas que alcança o nosso mercado gospel. Não agradável a Deus, mas enche bolso de muita gente. Nós temos descaracterizado a ética. E agora, eu faço uso das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Então eu abro aspas. A igreja evangélica brasileira tem extensão, mas não profundidade. Tem número, mas não piedade. Cresce em poder de barganha, mas perde sua influência espiritual. Estamos vivendo uma aguda crise ética no meio evangélico. Multiplicam-se os escândalos entre a liderança. Enxurrada de gente entra para a igreja, mas não dão provas de conversão. Multidões correm ávidas atrás de milagres, mas não demonstram na conduta o milagre do novo nascimento. O lucro tem sido o vetor do ministério de muitos pastores. O comércio do sagrado no meio evangélico bota no bolso as indulgências da Idade Média. Precisamos de um choque ético no meio evangélico. Precisamos de uma nova reforma. Fecho aspas. Estas foram as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. E diante da realidade pronunciada pelo pastor Hernandes, eu concordo. Precisamos de uma nova reforma. Não dá mais para tolerar essa descaracterização do sagrado de nossos dias. Eu quero concluir chamando vocês, chamando a igreja, e a igreja de Cristo espalhada pelo Brasil, para tirar este esqueleto do armário, este esqueleto da descaracterização do sagrado, da descaracterização da fé, da descaracterização do próprio Deus. Como cristãos, precisamos orar pela igreja brasileira. Precisamos orar para que aqueles que têm descaracterizado o sagrado, que Deus tornou comum a nós,
que Deus nos chama para participar com Ele do sagrado, que estas pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos. Precisamos orar por nós. Nós que compreendemos que Deus abriu as portas do céu para que pudéssemos entrar em contato direto com Ele, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, em qualquer dia, orarmos para que nós não venhamos cair na tentação de desfigurarmos nossa fé e o nosso Deus. Precisamos orar para não cedermos à tentação de destruirmos o sagrado, só porque Deus o tornou comum para nós. Só porque Deus tornou acessível a sua vida a nós, pela fé em Cristo Jesus, não temos o direito de desfigurar o que Deus fez por nós. O sagrado continua sendo sagrado, mesmo sendo banalizado pelo próprio Deus, mesmo que Deus o tenha tornado comum para nós, mesmo que Deus tenha nos chamado, venha participar da minha vida, nós não podemos descaracterizar e desfigurar Deus. Portanto, veja como você procede em sua vida, pois Deus espera que você ande em santidade, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu convido você a fechar os olhos. Deus eterno e poderoso, graças te damos, Senhor, porque o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, rasgou o véu para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso a Ti, por meio de Cristo. O Senhor tornou comum a nós a sua vida. O Senhor tornou comum para nós os céus. O Senhor nos chama para fazermos parte com o Senhor do reino dos céus. E a nossa oração, Deus, é que nós possamos viver uma vida santa, irrepreensível, para que nós não venhamos, Senhor, de forma alguma, descaracterizar o que é o céu, descaracterizar o que Tu és, descaracterizar nossa fé, para que nós não possamos desfigurar a Tua imagem, porque as pessoas, Senhor, elas buscam na Tua igreja encontrar-se contigo, e somos nós, aqueles que já entendemos essa mensagem, que somos a continuidade da Sua obra neste mundo, que somos a continuidade do Teu amor neste mundo, que somos a continuidade da Tua vida neste mundo, que eles possam ver Cristo verdadeiramente em nós, Senhor. Não um Cristo mais distorcido, mas eles possam ver Cristo operando verdadeiramente nesta igreja. Uma igreja santa, uma igreja que ama, uma igreja aberta para que todos possam se achegar até Ti, Senhor. Aberta sim, Senhor, aberta a qualquer pessoa, a prostitutas, drogados, bêbados, homossexuais, uma igreja aberta, porque o Senhor rasgou o véu, mas uma igreja santa para que essas pessoas possam perceber quem Tu és verdadeiramente e venham se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Nós queremos ser a igreja que Cristo formou na cruz.
Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.